Esse então é o terceiro vídeo, a continuação. Não dá para ser receita de bolo. Não dá para ser comece assim, faça assim e siga por esse caminho. Não tem como a gente fazer isso. É muito sutil. Mas a gente pode iniciar um treino. Começando pela sua vida como um todo. Observa mais as plantas que estão no seu caminho. Observa mais as pessoas que estão à sua volta. Observa mais o tempo, todo dia quando você acorda, como é que ele tá, como é que tá o céu, como é que tá o céu à noite. O que você tem perto da sua casa que você possa treinar esse olhar. Então, começa fazendo um treino de olhar. Olha para tudo, mas olha, observando, estando atenta. Realmente entregue naquela visão que você está tendo. Então você vai começar a aguçar a sua visão. Você vai começar a aguçar a forma como você olha para os objetos no dia a dia. Muitas vezes a gente passa pela mesma rua, pelo mesmo local e nunca observou que tem uma flor plantada ali. E nunca observou que tem um cachorrinho sentado na porta todo dia. Ou você nunca observou o seu próprio cachorro. Você sabe até que ele é branquinho, com o pelo assim, com o pelo assado, mas você nunca observou realmente como é esse cachorro. O olhar desse cachorro, os dentes desse cachorro, a língua, o pelo, o brilho. Você não está ali integrado com o cachorrinho que você brinca todos os dias, mas você não presta atenção. Ou com qualquer animal de estimação, ou com a sua própria casa. Quantas pessoas às vezes estão com rachaduras na parede, com infiltração e nunca observou. E só vai observar quando a coisa já está muito gritante. Porque a gente está no dia a dia fora do momento presente. A gente não vive no momento presente. Então a gente vai passando pela vida sem muito observar o que está à nossa volta. A integração com o seu parceiro, com a sua parceira, ela precisa ser verdadeira. Com isso, você vai perceber a energia do seu parceiro, da sua parceira, quando ela muda. Quando a pessoa está irritada, brava, sem paciência. E por que aquilo está acontecendo? Você vai começar a observar quem é verdadeiramente aquela pessoa. Quantos casais não reclamam que o companheiro ou a companheira cortou o cabelo e a pessoa nem observou? Quantos casais, às vezes, mudam a cor do cabelo e o outro não observa? Mudam o tipo de penteado e o outro não observa? Muda o tipo de maquiagem ou, sei lá, muda alguma coisa e o outro não observa? Não, porque não está ali com a pessoa, não está presente no momento presente. Então vamos começar a ativar esses 5 sentidos dessa forma, olhando, observando e estando presente no momento presente. Dessa forma a gente vai começar a ver, enxergar de verdade tudo aquilo que está à nossa volta. Depois você passa para a audição. Comece a pegar músicas e escutar verdadeiramente. Não deixar a música tocar e você está pensando em outra coisa. Escuta a música de verdade. Escuta os sons da natureza que possam estar perto de você. Escuta o som da rua, escuta o som da multidão, escuta o silêncio. Quando você tiver a oportunidade para isso, que às vezes é bem difícil, escutar o silêncio. Treina essa audição mais aguçada. Treina escutar o que o outro está falando. Porque muitas vezes entre casais, um está falando e o outro está com a cabeça lá do outro lado e não está ouvindo. E é comum a pessoa até dizer, não, mas você não me contou isso, você não me falou isso. Porque não estava prestando atenção. E isso pode ser
treinado com seus pais, com seus colegas de trabalho, com seu chefe, com seus filhos. Treina a ouvir verdadeiramente, estando presente no momento presente e doando a sua atenção para aquela outra pessoa, com atenção, com respeito, tentando compreender o que aquela pessoa está tentando te passar. O que ela está tentando te passar naquele dia, naquele momento. Escuta de verdade, entre em empatia com o sentimento do outro. E o outro pode estar contando uma parte da vida dele, ou pode estar contando alguma história que para ele teve valor. Ele está tentando dividir a vida dele, dela, com você. Então, ouça com atenção a outra pessoa. Desperta essa audição presente no momento presente. Porque a maioria das vezes a gente está ouvindo a outra pessoa falar, mas a nossa mente está em outro canto. Então a gente não ouve o que a outra pessoa está dizendo. E isso dá muitos enganos na vida. Muitos enganos mesmo. Em todos os setores da nossa vida. Porque a pessoa fala uma coisa e o outro ouve aquilo que quer ouvir. Às vezes nem ouve o que você está dizendo. Depois treine o seu paladar. Come um dia comida sem sal. Come um dia comida com muito sal. Tenta sentir o sabor verdadeiro do alimento sem muito tempero. O tempero encobre o sabor mesmo do alimento. E o tempero aguça as paixões. Quando a gente come uma comida muito temperada, ela vai pegar no seu fígado. O fígado é órgão das emoções. Está aguçando essas paixões, não no bom sentido, não. Então tenta treinar o seu paladar para o sutil, para o leve, sem muito impacto, mas que você esteja em contato total com aquele alimento que você está ingerindo. Que coisa mais saborosa do que uma cenoura? Eu adoro cenoura. Mas você sentindo a cenoura, sem temperos, sem nada além. Uma fruta, uma verdura, legumes. Você vai descobrir um mundo novo, gigantesco, que vai te dar muita alegria e prazer de estar presente no momento presente. Porque você já não está mais só colocando para dentro a comida. Você está observando o que você está comendo e você está sentindo aquilo que você está comendo. E a gente tem que sentir o que o nosso corpo está pedindo também. Através de olhar para o alimento e sentir uma empatia naquele momento. E muitas vezes você vai perceber que você gosta daquele alimento, mas naquele dia você não quer comer aquele alimento. Então você vai começar a escutar mais o que o seu corpo tem a dizer para você, através da alimentação, através do paladar, ativando esse paladar. O tato. Nós temos o tato no corpo inteiro. Eu acho muito curioso quando as crianças aprendem na escola que o tato bota lá a figura da mão. Né? Nós temos tato na mão, mas temos tato no corpo inteiro. Cada milímetro da nossa pele é tato puro. E nós fechamos o contato do nosso tato com o exterior. Nós bloqueamos. Nós colocamos muita roupa. Nós temos que andar de roupa, mas isso bloqueia o tato também. Nós usamos muito material sintético para se vestir. Isso atrapalha o tato, isso cria uma fricção na sua pele de energia, de eletricidade que não é boa. Por isso a necessidade, às vezes, da gente pisar na terra, pelo menos algum tempinho por dia, para a gente estar em descarrego dessa energia, dessas fibras sintéticas que a gente usa. Então, desenvolver esse tato
é muitas vezes sentir o vento no seu rosto, é sentir o frio, é sentir o calor, é sentir a conexão que você tem com certos objetos que você gosta ou não na sua casa, mas sentir o que isso traz para você. O quanto é agradável estar com uma coisa suave, leve, gostosa. O quanto é desagradável estar com uma roupa que te pinica ou sentado em algum lugar que não te deixa confortável. Isso tudo é o tato que vai te trazer. E muitas vezes a gente encerra, diminui, bloqueia o nosso tato pela nossa infância ter sido muito dura. Muitas vezes as pessoas apanharam e sentiram dor e aí elas bloqueiam esse tato porque elas não querem mais sentir dor. Mas aí elas não estão permitindo que elas sintam também o amor através do toque. Muita gente não aceita um toque sutil no rosto, não aceita isso, com medo, porque alguma vez já apanhou, já sentiu dor. Então é treinar esse sentir em você. Como é que é esse sentido suave do toque? Como é o sentido suave no seu corpo? Quando você for tomar banho, treina isso. Toma um dia o banho com bucha. Toma o outro dia o banho sem bucha. Toma um dia um banho com sabonete, outro dia sem sabonete. E você vai sentir o toque da sua mão na sua pele. Você vai sentir verdadeiramente o seu corpo. Não é um ato mecânico, eu tenho que tomar banho, então eu entro lá, passo sabonete, correndo e saio desse chuveiro. Mas é me sentir verdadeiramente tomando um banho, me sentir verdadeiramente me secando, me enxugando, colocando a minha roupa, qual é a sensação que esse tecido me traz, quais as memórias que eu tenho de infância relativa a toque, e treinar, abrir esse tato, abrir para a percepção de que o tato no seu corpo inteiro vai te trazer um prazer infinitamente maior do que somente no genital. O genital é uma parte do seu corpo. Eu estou falando do seu corpo inteiro. Quantas vezes você tem a porção do seu genital estampada no seu corpo todo? Você vai sentir muito mais prazer do que só no genital. Assim a gente ativa os nossos 5 sentidos e pode colocar ele à disposição da outra pessoa. Começa a sentir o cheiro, o odor da rua, da sua casa, do seu quarto, da outra pessoa, das outras pessoas que te cercam, dos animais, de um bom perfume, de incensos. Começa a ativar esse olfato. Às vezes a gente nem percebe. São tantos cheiros e odores no mundo que muitas vezes a gente não consegue definir mais o que é. Você sente um aroma de um alimento, mas não consegue nem definir o que é que tem ali. Não consegue distinguir o que é, porque você não está presente no momento presente. E você vai passando pela vida sentindo odores sem nem linkar que cheiro que é aquele. É referente ao quê? A gente tem muitas formas para sentir, para trabalhar o olfato diariamente, e principalmente na questão dos alimentos, porque nós temos temperos aromáticos. Então começa a de olhos fechados tentar definir cheiro do quê. Quando você for comer uma fruta, sente o cheiro dela para depois sentir o sabor. Sente o cheiro do alimento que você vai ingerir. Muitos animais se guiam pelo cheiro. Eles cheiram o alimento antes. E se aquilo for favorável a eles, eles se alimentam. Se não, eles não se alimentam. Então treina o olfato.
E aí você vai abrir essa percepção do seu ser para o mundo, porque você vai estar realmente vendo, sentindo o cheiro, ouvindo, sentindo o sabor e o tato no momento presente. Isso ativa em você a percepção do seu ser como um todo, ocupando um espaço no mundo. Nós estamos sempre fora do momento presente, é por isso que a gente não percebe nada, não sente o cheiro de nada, não consegue definir nada. E com isso, dá-lhe perfume caro, dá-lhe essência, porque a pessoa precisa até mascarar quem ela é através do cheiro. As pessoas estão sempre tentando ser coisas diferentes do que elas são, e por isso elas vão mascarando e elas vão se retirando da vida dessa forma, porque elas vão bloqueando os sentidos dela e envoltos na mente, e é essa mente que cria desejos e fantasias irreais. E é dessa forma que a frustração surge. A frustração faz com que as pessoas estejam sempre insatisfeitas com os seus parceiros e procurando outros parceiros e tentando outros jogos e numa insatisfação única. Então, voltando todo esse olhar nosso para a vida, para o todo, nós conseguimos tirar um pouquinho dessa capa, dessa armadura que nós mesmos geramos e criamos em torno do nosso ser. Então a gente está falando agora da sutileza de apenas ser quem você é no momento presente. E aí Deus passa a te guiar, você é Deus, Deus é o todo, e você passa a estar com o todo. A sua vista passa a te mostrar tudo, seu olfato passa a te indicar tudo, sua audição passa a te orientar melhor, e o seu tato vai dizer qual é aquela condição do ambiente. Então é um excelente início para a gente trabalhar essa sexualidade que eu estou querendo trazer agora.